Os iranianos afirmaram que querem aumentar o preço do petróleo para $200 o barril. Se Trump liderasse o Oriente Médio, basicamente o Império Americano entraria em colapso. É muito arriscado usar força militar para resolver uma questão econômica. Não basta lembrar a todos que você tem um grande aparato militar, você realmente precisa controlar o Irã. Esta é uma guerra que está procurando um propósito e uma estratégia. A Força Expedicionária dos Fuzileiros Navais, que está indo para o Irã, é a mesma força que foi para o Vietnã. 5 anos depois, há 500 mil soldados americanos. Então pode-se argumentar. Muitos problemas nos Estados Unidos vêm dos baby boomers serem uma geração egoísta, materialista e egocêntrica que se recusa a entregar o poder. Então, quem serão os vencedores e quem serão os perdedores nisso? Trump e os Estados Unidos, eles continuam subestimando a resiliência e a determinação dos iranianos. Se você tivesse que aconselhar os Estados Unidos, o que diria a eles? Se eles realmente quisessem sair da guerra com o menor dano possível ou até mesmo vencer, qual seria a jogada aqui? Então, muito do problema é que se você olhar para o declínio dos impérios, eles não são mais capazes de planejamento estratégico. Porque existe uma combinação letal e tóxica de arrogância e desespero. E assim, Washington DC se tornou uma bolha isolada, certo? Se você observar as coletivas em que repórteres perguntam: Senhor Trump, qual o plano? E Trump responde: cala a boca, vou te prender. Na verdade, vou aprovar uma lei dizendo que, se nos criticarem durante a guerra, todos irão para a cadeia ou serão mortos a tiros. É assim que os impérios se comportam. E então, nesse estágio, quando os impérios estão em declínio e a liderança não está disposta a admitir qualquer possibilidade de derrota. E eles estão apenas tentando forçar todos a repetir os mesmos argumentos. Então, Peter Hexdev, nas coletivas de imprensa, só fica dizendo: e você? O problema de vocês é que não falam sobre as coisas boas. Só falam das coisas ruins, parem de falar das coisas ruins, foquem só nas coisas boas. E aí tudo fica bem, certo? E o que ele não reconhece é que, desculpa, mas a guerra está indo mal, você precisa ouvir isso. E eles simplesmente se recusam a ouvir, entendeu? Então, o motivo pelo qual os impérios declinam é que eles se tornam tão arrogantes e tão fechados que se recusam a considerar a possibilidade de derrota, então eles sempre insistem ainda mais. E eu não sei como você resolve esse problema. Não vai ser fácil, isso é certo. Então, ok, se a gente não sabe como fazer isso direito, qual é a sua previsão de como isso realmente vai acontecer? Isso é o Trump declarando vitória, deixando tudo em caos e voltando para casa, ou é o Trump sendo sugado para dentro disso? Porque Israel, Arábia Saudita, eles querem uma guerra terrestre, eles querem que essa coisa prolongada aconteça para que eles possam basicamente disputar poder no Oriente Médio? Qual desses dois cenários é mais provável na sua opinião? Agora se fala em guerra, então é quase impossível saber quem está vencendo, pois israelenses e americanos estão causando grande dano ao Irã. Os iranianos também revidam, então não dá para saber quem está vencendo a guerra. Mas se você olhar só para exemplos históricos, se você olhar só para a teoria dos jogos, então a ideia é que os americanos estão presos onde estão, e eles só podem insistir ainda mais. Se eles desistirem, não é falácia do custo afundado. É como ir a um cassino e perder $100 mil. Se você desistir agora, vai perder esse dinheiro para sempre, então você continua apostando. Então, infelizmente, o que a teoria dos jogos sugere é que Trump vai simplesmente dobrar a aposta. Então, eu acho que o que ele vai fazer é tomar a Ilha Kark, e ele vai fazer isso com muita facilidade. E depois ele vai querer garantir a costa também, e assim você tem a ampliação gradual da missão. E, infelizmente, ele está sendo incentivado tanto por Israel quanto pelo CCG, porque Israel claramente quer que essa guerra escale. O CCG quer remover a ameaça iraniana o mais rápido possível, porque eles veem o quanto de dano os iranianos podem causar ao CCG. Então, Dubai, se nada mudar, Dubai simplesmente deixará de existir. Porque, basicamente, Dubai se baseia apenas na percepção de que é um paraíso fiscal seguro, certo? Mas se o Irã puder simplesmente lançar drones sobre Dubai sem sofrer resistência, então ninguém vai colocar seu dinheiro em Dubai. Então, para que Dubai continue prosperando, precisa destruir o Irã e eliminar essa ameaça do Oriente Médio. Então, infelizmente, a forma como as coisas estão estruturadas sugere que essa guerra só pode escalar e não realmente avançar em direção a um cessar-fogo. Certo, a versão oficial é que esta é uma guerra para impedir o Irã de obter armas nucleares, mas a estrutura que você vem utilizando, que permitiu prever essa guerra quase 2 anos atrás, sugere que as forças estruturais que realmente a impulsionam são mais profundas do que isso.
Se a guerra no Irã é apenas um sintoma, qual é a verdadeira doença? Então sabemos que a causa não é o programa nuclear do Irã, porque algumas horas antes dos israelenses atacarem Teherã e matarem o Ayatollah, o ministro das Relações Exteriores de Omã foi à TV e disse que os iranianos já tinham concordado em zerar o enriquecimento de urânio, mesmo para fins civis, o que antes era uma linha vermelha. Então sabemos que o programa nuclear não é a verdadeira causa. E, na verdade, Trump ainda não apresentou um bom motivo para explicar por que essa guerra começou em primeiro lugar. Agora, o motivo que o governo está apresentando ao público é que, bem, os israelenses iriam atacar primeiro e, se isso acontecesse, os iranianos teriam revidado tanto contra os israelenses quanto contra os americanos. E, portanto, os americanos precisaram agir antes dos iranianos. Por isso, os americanos se uniram aos israelenses. Então, esta é uma guerra que está procurando um propósito e uma estratégia. E talvez daqui a 100 anos, os historiadores ainda vão discutir sobre por que essa guerra começou em primeiro lugar. Então, vamos analisar algumas possibilidades. Então, a primeira possibilidade é que essa guerra tinha que acontecer. E o motivo disso é a natureza do Império Americano. O Império Americano tem seu poder baseado principalmente em sua capacidade de controlar o comércio marítimo, conseguindo controlar gargalos marítimos estratégicos, como o Estreito de Malaca, o Estreito de Hormuz, o Estreito de Gibraltar. E o grande medo é que o continente euroasiático se unifique sob uma grande potência. E então, no início do século XX, havia um estrategista britânico chamado Harold Mackinder. E ele argumentava que a maior ameaça para os britânicos, para o Império Britânico, era o surgimento de uma potência euroasiática, fosse ela o Império Otomano, os franceses, os alemães ou os russos. Porque se essa potência surgisse, ela unificaria tanto a Europa quanto a Ásia e conectaria todo o continente euroasiático por meio de ferrovias. E então absorveria o Oriente Médio, a África e o Sudeste Asiático em um bloco comercial continental. Isso anularia o poder naval do Império Britânico. E o Império Britânico só tinha poder naval. Ele não tinha população suficiente para sustentar um exército terrestre. Isso ocorreu na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então toda a estratégia dos britânicos era criar o máximo possível de descontentamento e caos na Eurásia. E se uma grande potência surgisse, eles basicamente entrariam em guerra contra essa potência. Então, essa estratégia foi usada pela primeira vez nas guerras napoleônicas, quando Napoleão unificou a Europa. A Grã-Bretanha financiou 7 guerras contra ele, perdeu 6 e venceu a 7ª. Você acha que os britânicos viam isso como ameaça existencial e por isso agiam com tanta força? Sim, eles viam, porque Napoleão queria instituir algo chamado Sistema Continental. Então, basicamente, era bloquear a Inglaterra, porque lembre-se, a Grã-Bretanha é uma ilha pobre em recursos. Então eles ficaram isolados do continente europeu. E se Napoleão conseguisse embargá-los, eles basicamente morreriam de fome. Também há outra questão que é: o poder imperial britânico vem de 2 principais fontes: a Marinha Real e, ainda mais importante, o Banco da Inglaterra. E assim, o Banco da Inglaterra foi fundado em 1688. Desculpe, 1694. 1680 foi a Revolução Gloriosa, importante porque marcou a fusão da República Holandesa com o Império Britânico. E a fusão aconteceu porque um dos príncipes holandeses, Guilherme de Orange, foi para a Inglaterra para se tornar o rei deles, algo chamado de Revolução Gloriosa. E quando isso aconteceu, quando a aristocracia holandesa foi para a Inglaterra, eles também trouxeram com eles seu capital e sua riqueza. E assim fundaram o Banco da Inglaterra como um banco privado que serviria aos interesses monárquicos britânicos. Então, anteriormente, se você fosse um comerciante, emprestava dinheiro a um rei para ele lutar suas guerras. O problema disso é que, bem, o rei poderia morrer, ou o rei poderia perder a guerra, ou o rei poderia simplesmente quebrar a promessa e dizer: sabe de uma coisa? Eu sou o rei. Você não pode fazer nada contra mim, então sai daqui.
Então havia muito risco envolvido em emprestar dinheiro para um rei. Agora, a grande inovação do Banco da Inglaterra é que você não vai emprestar dinheiro para um rei, você dá esse dinheiro para o parlamento, para o Estado-nação. Então, quando você faz isso, todo mundo na nação, incluindo as crianças, os netos, agora estão aqui para te pagar de volta. E nos Estados Unidos, isso se tornou o sistema da Reserva Federal. Então, em outras palavras, toda essa riqueza na Europa, que estava procurando estabilidade, tudo foi para a Inglaterra, incluindo a República Holandesa, mas também incluindo os Habsburgos e a Igreja Católica. E isso permitiu à Inglaterra um financiamento infinito para guerras. Então, mesmo que não pudesse produzir um exército terrestre, podia fornecer o financiamento para lutar contra Napoleão, e foi isso que levou às 7 guerras napoleônicas. Mas o problema disso é que uma vez que você começa a lutar uma guerra, tem que continuar lutando. Porque se você perder, então perde todo o seu dinheiro, certo? Então é quase como um esquema Ponzi. E foi isso que levou às guerras napoleônicas. E novamente na 7ª guerra, a Grã-Bretanha venceu, conseguiu impor uma indenização aos franceses e isso salvou o sistema britânico. Então depois dos franceses vieram os russos, o que levou ao grande jogo entre a Grã-Bretanha e a Rússia na Ásia Central. Mas com essa mesma ideia, eles estão tentando impedir que eles formem essa aliança no coração do continente, para que possam fazer comércio por meio de trens. Isso mesmo! Já voltamos ao programa em apenas um segundo, mas antes vamos falar sobre ouro. Ouro é o ativo certo hoje em dia, mas a maioria das pessoas está usando-o da maneira errada. Elas compram, guardam e depois esperam o preço subir, mas esse preço ainda é denominado em dólares. Você ainda está preso ao sistema, jogando conforme suas regras. A Monetary Metals torna essa mudança possível. Eles criaram uma forma de o seu ouro gerar rendimento, pago não em dólares, mas em mais ouro físico, até 4% ao ano, mais onças com juros compostos em moeda forte. Todo mês você aumenta a quantidade do ativo mais sólido da Terra, e armazenamento e seguro estão incluídos. Então, não há taxas escondidas que vão corroer seu rendimento. A maioria das pessoas está absorvendo a inflação passivamente. É exatamente assim que você usa os juros compostos ativamente para sair dessa. Clique no link nas notas do episódio ou visite monetary-metals.com/impact para saber mais. Este é um anúncio pago. E agora, vamos voltar ao programa. Sim, eu quero continuar batendo nessa tecla para as pessoas, porque essa é uma das ideias mais brilhantes que eu nunca tinha ouvido falar antes que você trouxe à tona. Estou constantemente tentando fazer as pessoas entenderem o que está acontecendo no Irã pela ótica da economia. Não sei se isso será um ponto de concordância ou discórdia entre nós, pois entraremos no elemento religioso, com sua tese sobre escatologia, e falaremos disso em breve. Mas essa ideia de que houve todas essas tentativas e vários impérios diferentes tentaram unificar essa região central da qual você está falando por toda a Europa, que basicamente iria do leste europeu até o Oriente Médio. E porque eu sempre me perguntei, você ouve muito isso, né? Que os Estados Unidos patrulham os mares, que a Inglaterra fazia isso antes deles. E eu sempre ficava pensando como, com barcos que não podem ir para a terra, como exatamente você controla esse grande império pelo mar. E essa é a primeira vez que eu ouvi alguém realmente se aprofundar nisso, tipo, se você força o comércio a seguir pelo mar, você impede ativamente que ele siga por terra. Agora você tem esses poucos pontos de estrangulamento, e se você consegue controlar esses pontos, você controla a economia. E se você controla a economia, basicamente você controla o mundo. E eu tive uma dificuldade surpreendente em fazer as pessoas enxergarem essa guerra pela ótica da economia. Agora, eu sei que você está apenas começando aqui e tem outras coisas. Você acha que a ótica econômica é a principal? Ou vamos chegar a algo que você acha que é ainda maior do que isso? Sim, eu acho que a ótica econômica é a prioridade. Mas existem outras questões relacionadas a esse problema econômico, e sem entender essas outras questões, não podemos realmente compreender o que está acontecendo de verdade. Se fosse só uma questão econômica, os Estados Unidos poderiam propor ao Irã: vamos ser amigos e parceiros comerciais, certo? E o Irã ficaria eufórico com os Estados Unidos, suspendendo as sanções, porque todo o objetivo de negociar com os Estados Unidos sobre o acordo nuclear era suspender as sanções, certo? Então, se fosse puramente economia, os Estados Unidos e o Irã
teriam se sentado, sabe, em 1979, 1980, seja quando for, e simplesmente concordado com uma solução econômica para as diferenças. E 40 anos depois, nunca houve uma solução econômica séria. Isso mostra que a economia é central, mas não explica tudo o que acontece. Ok, quero deixar o componente religioso de lado por enquanto. Depois vamos entender por que a perspectiva correta é a econômica. Mas, no entanto, se você quiser saber por que as pessoas deixam de agir de forma racional, vamos chegar lá. Então, temos essa tese do coração continental de Mackinder. Os britânicos têm isso, eles estão lutando contra, você sabe, primeiro a França, depois a Rússia. Isso continua por um tempo. Mas a passagem do bastão dos britânicos para os Estados Unidos, seguindo a mesma estratégia, é algo que eu acho que certamente os americanos, em grande parte, não percebem. Você pode nos explicar isso? E por que algo que fazia sentido para essa pequena ilha continua fazendo sentido para o vasto território e a economia dos Estados Unidos? Certo? Então temos que lembrar, grande parte do motivo pelo qual a Grã-Bretanha conseguiu manter seus inimigos no coração do continente afastados foi porque ela se aliou aos alemães, certo? Foi a aliança com os prussianos que permitiu aos britânicos derrotar os franceses no final. Mas no final do século XIX, por volta de 1870, a Alemanha se unificou sob Bismarck. E agora eles têm suas próprias ambições. E agora a Grã-Bretanha entrou em conflito com a Alemanha. Os alemães eram extremamente avançados tecnologicamente, tinham as melhores universidades, eram pessoas extremamente sofisticadas e cultas, tinham a melhor filosofia do mundo e possuíam o melhor Estado-Maior do mundo. Assim, a Grã-Bretanha encontrou um adversário formidável na Alemanha, tanto que foram necessárias 2 guerras mundiais para derrotar a Alemanha. Podemos debater as causas da Primeira Guerra Mundial, mas a maioria dos historiadores concorda que ela ocorreu porque a Grã-Bretanha era a potência hegemônica e a Alemanha era a desafiante, uma potência em ascensão, ameaçava sua segurança econômica imperial. Isso, em última análise, levou à Primeira Guerra Mundial. E os Estados Unidos entraram na guerra porque, para ser sincero, parecia que a Alemanha iria triunfar no final. Foi preciso uma aliança global para derrotar a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. A tragédia, a farsa da Primeira Guerra Mundial é essa. Na Conferência de Versalhes, os aliados fizeram a Alemanha assumir toda a culpa por causar a Primeira Guerra Mundial, o que foi extremamente injusto e inadequado. Isso basicamente plantou as sementes para a Segunda Guerra Mundial, que então aconteceu. E agora a Alemanha está se espalhando pela Europa. E a Alemanha decidiu atacar a União Soviética, que é comunista. E você pensaria que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha iriam lutar ao lado dos nazistas, mas em vez disso, eles escolheram apoiar Stalin. O motivo disso, mais uma vez, é a tese de Hartlander Kennedy. Não se pode permitir que uma grande potência surja no continente eurasiano. E naquela época, parecia que a Alemanha estava em ascensão, certo? Porque se você unir a tecnologia e a organização logística alemãs com a mão de obra e os recursos russos, então esse será o império que dominará o mundo. Então, os Estados Unidos não poderiam permitir que isso acontecesse. Mas, no geral, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial exauriram a Grã-Bretanha e forçaram a transferência pacífica do poder imperial da Grã-Bretanha para os Estados Unidos. E isso foi consolidado em algo chamado Conferência de Bretton Woods de 1944, que estabeleceu a ordem financeira global na qual vivemos hoje. Então, essa é a história. Ok, então a parte que eu acho que muitos americanos vão ficar um pouco confusos é por que essa passagem de bastão parece tão óbvia? Tipo, a forma de dominar o mundo é continuar apostando nessas rotas marítimas. Faz sentido quando você tem uma pequena ilha, mas fica mais confuso quando os Estados Unidos são uma massa de terra gigantesca com vizinhos cooperativos. Talvez em graus um pouco diferentes, certamente agora ao norte e ao sul deles. Então, por que aceitamos essa ideia de tentar patrulhar o mundo inteiro pelos mares? Foi só o chamado de ser o líder imperial que é tão forte e tão intoxicante que estamos dispostos a assumir o risco de um império? Ou foi porque, bem, é isso que teremos que fazer para garantir que o dólar continue sendo a moeda de reserva mundial?
Certo? Então eu acho que no final da Segunda Guerra Mundial, antes de tudo, havia muita boa vontade entre os europeus pelo que os Estados Unidos fizeram, certo? Quero dizer, porque os americanos fizeram sacrifícios para salvar a Europa do fascismo e por isso os europeus eram muito gratos. E a grande preocupação era que, se os Estados Unidos recuassem para sua fortaleza continental, que foi o que os Estados Unidos fizeram no final da Primeira Guerra Mundial, então outra ameaça surgiria na Europa, possivelmente a União Soviética, certo? Bem, quero dizer, obviamente a União Soviética. E por isso os europeus estavam muito interessados em garantir que os Estados Unidos continuassem interessados nos assuntos europeus. E foi isso que levou à aliança da OTAN e ao Plano Marshall. E os próprios Estados Unidos reconheceram que se não ajudassem os europeus, o comunismo ascenderia. O comunismo já havia vencido na União Soviética e estava claro que triunfaria na China, então agora você tinha uma combinação tanto da União Soviética quanto da China. Isso assustou os formuladores de políticas americanos. Por isso era do interesse deles revitalizar os europeus e os japoneses o quanto antes. E foi isso que levou, é claro, ao Plano Marshall. Então eu acho que foi uma combinação de idealismo, uma combinação de boa vontade, assim como de realpolitik, planejamento estratégico de longo prazo. Certo, então, com esse pano de fundo, agora entendemos que os Estados Unidos estão assumindo a liderança, eles estão patrulhando os mares. Por muito tempo, eles realmente estão impedindo a Rússia de se tornar a próxima grande potência. Vencemos principalmente porque a Rússia implodiu ao não conseguir um sistema econômico eficiente. Agora você tem a Pax Americana, um governo, o mundo monopolar, onde eles simplesmente controlam tudo. Como chegamos a esse momento? Para muitos que cresceram nesse contexto, foi incrível. Acho que você e eu nascemos no mesmo ano. Então, para mim, isso tem sido isso tem sido incrível. E ver isso se desfazer é profundamente angustiante, mas vendo de perto como empreendedor, a forma como eu continuava lidando com isso. Já ouvi você dizer com outras palavras que algumas pessoas precisam ser perseguidas por um leão. Sem dificuldades, sem ter que lutar e batalhar por algo, as ideias que criam raízes na mente das pessoas ficam muito distorcidas. Elas começam a pensar que o mundo vai ser sempre pacífico, que isso é simplesmente o normal. E assim, elas não pensam nas coisas reais que são necessárias para manter uma estrutura hegemônica como a que tivemos por tanto tempo. Então, quando você pensa nas forças estruturais que estavam em jogo após o colapso da União Soviética, por que as coisas pioraram e não melhoraram? Certo, então para responder a essa pergunta, precisamos olhar para qual foi a principal inovação imperial dos Estados Unidos. Certo, então... A Conferência de Bretton Woods, em 1944, buscou estabelecer o dólar como moeda de reserva mundial, certo? Algo chamado privilégio exorbitante que os Estados Unidos criaram para beneficiar a Europa, pois basicamente financiavam a reconstrução europeia e do Japão, porque a Europa estava devastada pela guerra. E eles precisavam reconstruir as fábricas e a indústria, mas precisavam de um mercado e consumidores, certo? Então os americanos concordaram em comprar da Europa e os Estados Unidos também venderiam para a Europa. E a ideia era reconstruir rapidamente a capacidade industrial tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. E tudo isso só foi possível por causa do dólar americano. O problema de uma moeda fiduciária é o risco constante de excesso de impressão e perda de disciplina financeira. Então o acordo era que o dólar americano seria atrelado ao ouro. Assim, a qualquer momento, os europeus poderiam trocar dólares americanos por ouro. E assim, o dólar americano basicamente se tornou um contrato entre os europeus e os americanos. E isso funcionou muito bem nos primeiros 10 anos, e levou a uma tremenda prosperidade no pós-guerra. Mas com o tempo, os americanos começaram a exagerar, começaram a abusar desse privilégio exorbitante no Vietnã, certo? Então, basicamente, os Estados Unidos estavam financiando essa guerra boba, no Vietnã que não servia a nenhum propósito estratégico. Depois houve a corrida espacial, com os Estados Unidos gastando bilhões de dólares para levar um homem à Lua. E então havia a grande sociedade de Lyndon B. Johnson, que foi tremenda para o povo americano. Mas isso fez os europeus questionarem quanto ouro os americanos realmente tinham em Fort Knox.
Então, os franceses, como ficou famoso, enviaram uma fragata, um navio, para Nova York para buscar o ouro deles e levá-lo de volta para a França. E depois disso, isso levou a algo chamado de Choque Nixon em 1971, quando Richard Nixon disse que o dólar americano não seria mais atrelado ao ouro. Agora você tem um problema, porque se você não está mais atrelado ao ouro, como determina o valor da sua moeda? E então Nixon fez duas coisas, que foram cruciais, que basicamente estabeleceram a ordem mundial em que vivemos hoje. A primeira ação dele foi assinar um acordo com a Arábia Saudita, determinando que o país venderia petróleo apenas em dólares americanos, originando o chamado petrodólar, que agora é a base do dólar americano. E a outra coisa que Nixon fez também que também foi muito importante, que as pessoas realmente não discutem, é que ele foi à China e fez um acordo com a China para se tornarem parceiros comerciais, onde a China basicamente exportaria sua mão de obra barata e, em troca, receberia dólares americanos, certo? Então esses dois acordos, certo? O petrodólar, assim como a China se tornando a fábrica do mundo, se tornaram a base da nova economia global. E em 1991, quando a União Soviética caiu, esse sistema então se tornou a ordem financeira global. E isso estava tudo bem. O problema é que havia capital em excesso sendo produzido ao redor do mundo e tudo ia para os Estados Unidos. Naquela época, os Estados Unidos transferiam sua manufatura para a China. Então a economia dos Estados Unidos ficou muito desequilibrada e mudou o foco da manufatura para as finanças. Então Wall Street passou a ganhar muito poder financeiro e político, e isso levou à arrogância. E então Wall Street, porque precisava criar veículos financeiros para absorver todo esse capital estrangeiro, começou a inventar todos esses derivativos arriscados, como CDOs, obrigações de dívida colateralizada. E isso, claro, levou à grande crise de 2008. E nesse ponto da história, essencialmente, toda a economia global deveria ter colapsado. Por quê? Porque Wall Street basicamente juntou toda a economia global. Então, se uma parte do sistema colapsasse, todo o sistema colapsaria. E eu sei que você compartilhou isso. Seu público entende bem, então não vou me aprofundar. O sistema realmente entrou em colapso porque o que aconteceu foi que a China salvou o mundo ao imprimir todo esse dinheiro para construir infraestrutura por toda a China. A China basicamente virou a principal consumidora mundial. Passou a demandar todas essas matérias-primas para construir seus arranha-céus, seu trem-bala, e isso funcionou muito bem para o mundo. Mas então a China falou: sabe de uma coisa? Antes estávamos exportando nossa mão de obra barata e agora estamos financiando a economia global. Então queremos ter mais voz nos assuntos globais. Queremos que nossas empresas, como a Huawei, vão para a África, vendam nossos produtos e concorram com a Apple. Os americanos não gostaram, por isso Trump impôs tarifas. Quando ele assumiu o cargo em 2016, certo? A primeira coisa que ele fez foi sancionar essas empresas chinesas, e foi isso que levou à guerra comercial. E por isso você tem toda essa instabilidade agora no sistema, porque a China está tentando contribuir fortemente para a economia global, mas ela quer mais poder político por causa disso. E os americanos dizem: não, nós ainda somos a potência hegemônica, vocês têm que nos ouvir. Então a grande crise financeira de 2008 foi um golpe pesado. Depois a guerra comercial dele com a China também foi um golpe pesado, mas o próximo grande golpe foi, claro, a invasão russa da Ucrânia em 2022. Por quê? Porque depois que isso aconteceu, os Estados Unidos começaram a usar seu arsenal financeiro para sancionar a Rússia, certo, Pios? Então, basicamente, removeu a Rússia do sistema SWIFT e congelou 300 bilhões de dólares em ativos russos na Europa e nos Estados Unidos. E quando fez isso, na verdade saiu pela culatra. Porque lembre-se, toda a ordem financeira global é baseada em legitimidade e reputação. E quando você rouba o dinheiro de alguém, você destrói sua reputação. Putin respondeu: uau, 300 bilhões de dólares foram o dinheiro mais bem gasto da minha vida para derrubar a ordem financeira global liderada pelos americanos. E é isso que levou a muitos dos problemas que temos hoje, onde o que sustenta a ordem financeira global é o dólar americano. Mas as pessoas não têm tanta confiança no dólar americano quanto poderiam. Então, como você compensa isso?
Você compensa isso usando poder militar, certo? E isso nos ajuda a entender essa guerra no Irã, em que, ao irem ao Irã, temos que assumir que os americanos sob Trump estavam planejando uma guerra curta e decisiva para controlar o Irã. E uma vez que você controla o Irã, você controla todo o Estreito de Hormuz, controla todos os recursos, pode controlar o comércio global, certo? Além disso, o que é realmente importante é que você impede a formação de uma aliança entre Rússia, Irã e China, certo? Pois ao se unirem e comercializarem, China, Rússia e Irã formam um bloco que alcança o coração do mundo, certo? Depois entram Europa, Oriente Médio, África e a cadeia alimentar se rompe. Do ponto de vista econômico, os americanos não tinham escolha, pois o dólar estava extremamente instável e as pessoas já não confiavam mais nele. E então foi preciso usar a força para lembrar as pessoas de que o dólar americano ainda é a única moeda de reserva global. Então eles foram para o Irã, esperando controlar aquele gargalo crucial para recursos e comércio, e isso realmente saiu pela culatra para eles. Voltamos ao programa em instantes, mas antes vamos falar de um relógio invisível. Todos os dias, sem o suporte celular ativo, você está acumulando danos que não vai sentir até que seja tarde demais. Quando você perceber, já estará correndo atrás do prejuízo. O plano de longevidade da maioria é só evitar coisas ruins, mas isso não é suficiente. Para viver mais, é preciso agir e fortalecer as células diariamente. O Nandaka da PIC foi criado justamente para isso. Testei e já virei fã. Nandaka é um nootrópico de cacau cerimonial desenvolvido para dar suporte ao seu corpo de dentro para fora. Selecionamos cada ingrediente para garantir alta biodisponibilidade. O resultado é uma energia calma e duradoura, humor elevado, foco mais aguçado, e a cada xícara você está fortalecendo ativamente a resiliência celular a longo prazo. Pare de jogar na defesa com a sua saúde. Garanta 20% de desconto em piquelife.com/impact. Isso mesmo, piquelife.com/impact. E agora vamos voltar ao programa. Esse negócio é realmente bom. Ok, então você juntou algumas peças que eu acho que são realmente importantes. Eu vou dizer isso de uma forma um pouco diferente e ver se faz sentido para você. Então, em 1971, Nixon rompeu o lastro com o ouro. Você se torna uma moeda fiduciária de verdade. Agora não há mais nenhum lastro real para você. O mundo começa a perceber. Ok, espera aí, isso é só dinheiro fiduciário. Vocês vão imprimir sem controle como todo império antes de vocês. E aí, Nixon faz uma coisa brilhante. E ele encontra duas maneiras de manter o dólar sistemicamente importante. Ele faz com que, basicamente, a grande maioria do comércio de petróleo seja realizada apenas em dólares. Presumivelmente, ele não disse isso, mas acho que basicamente foi: nós vamos proteger vocês, queridos países do Golfo. Vocês não conseguem se proteger sozinhos, estão super expostos aí no deserto. Não se preocupem, nós cuidamos de vocês. Vocês se concentram em infraestrutura, dessalinização, todas essas coisas, e nós cuidamos das suas forças armadas para vocês. Isso funciona muito bem. Ei, China, precisamos de mão de obra barata, mas olha, vamos garantir que estamos comprando muitos dos produtos que vocês estão fabricando, só garantam também que o comércio seja feito em dólares. Agora a energia está ligada ao dólar e ocorre uma revolução industrial diferente do que muitos imaginam. Mas esse novo surgimento da China como a fábrica do mundo também agora atrelado ao dólar. Então, porque, claro, como os impérios fazem, eles se expandem demais, intimidam, fazem coisas que, no fim das contas, vão contra seus próprios interesses. E passamos a corroer a confiança no dólar porque, numa moeda fiduciária, a confiança é a única coisa que resta. Então, a parte que eu quero reformular é quando você diz que usamos nosso exército para lembrar as pessoas do poder do dólar ou que somos fortes ou algo assim. Eu diria isso de uma forma um pouco diferente, e isso nos leva ao motivo pelo qual o Irã se torna tão importante como o que realmente acontece no Irã, é que não basta lembrar a todos que você tem um grande exército, você realmente precisa tomar o controle do Irã, precisa controlar o petróleo agora, precisa controlar o Estreito de Hormuz. E se você for forçado a destruir o petróleo, isso agora vai ter um impacto negativo enorme na economia global. Ou, por causa da guerra assimétrica, o Irã continua causando problemas no Estreito de Hormuz, e tecnicamente ele está aberto, mas toda vez que um navio dos Estados Unidos ou de um aliado dos Estados Unidos tenta passar, ele é explodido.
Agora, de repente, você pode ter lembrado a todos que tem o exército mais forte, mas o Irã está mostrando que ainda pode controlar aquilo que você precisa controlar se quiser vencer. Ok, eu discordo, porque você está dizendo que os americanos entraram esperando uma solução como a da Venezuela, certo? Onde eles removeram Maduro. Rodrigues, o vice-presidente, ficou muito feliz em ajudar. Foi basicamente uma mudança de regime que beneficiou os americanos. Então vamos discutir como o interesse de Israel e o interesse de Trump são diferentes, certo? Porque, como você apontou, Trump está interessado na imagem pública. Ele quer uma vitória rápida. Quer que os iranianos se rendam a ele e quer ser capaz de controlar o fornecimento de petróleo. Assim, quando ele for a Pequim no final deste mês, ele poderá negociar um ótimo acordo para os Estados Unidos. E ele vai ficar muito bem na fita, certo? Porque ele saiu de uma vitória decisiva na Venezuela, então ele estava certo de novo. Ele está confiante. Esse é o Trump. Mas eu acho que os israelenses estão pensando muito mais a longo prazo e eles realmente querem eliminar o Irã como uma ameaça no Oriente Médio. E não são só os israelenses também. Se você olhar para a Arábia Saudita, os sauditas sempre tiveram problemas com os iranianos. Então eu acho que foi uma coalizão de interesses, os israelenses e os sauditas que estavam pressionando Trump a atacar o Irã. E na verdade, uma reportagem do Washington Post confirma isso, onde MBS, o chefe da Arábia Saudita, estava fazendo forte lobby para que Trump atacasse os iranianos. O que eu quero entender melhor é, dado o atoleiro em que estamos agora com o Irã, quais são as opções que estão na mesa, especialmente para Trump? Então, se você concorda que para os Estados Unidos realmente ganharem terreno aqui, eles precisam controlar o Estreito de Hormuz. Ou, por algum milagre, conseguir um governo amigável no Irã que mantenha o controle, mas faça coisas muito benéficas para os países do CCG, para os Estados Unidos, para Israel, o que parece cada vez mais distante a cada dia. Mas se ele tiver que fazer isso, você acha que ele vai avançar até a ilha de carga e tomar o controle? É tipo 94%. Você acha que ele faria uma invasão terrestre? O que você acha que são as opções neste momento, considerando a situação em campo? O que eu observei é que Trump e os Estados Unidos estão se comportando exatamente como um império em declínio se comporta, que é sofrer de uma combinação tóxica e letal de arrogância e desespero. Ou seja, eles continuam subestimando a resiliência e a determinação dos iranianos. E eles estão desesperados por um golpe de nocaute o mais rápido possível. Trump quer que essa guerra termine o mais rápido possível, porque ele sabe que quanto mais essa guerra se arrastar, mais a economia vai sofrer. Quanto menor sua popularidade, maior a chance do mercado de ações cair. Por isso, ele busca um golpe decisivo. E agora, se você está procurando uma solução rápida, se você está apostando bem, sua melhor opção é a Ilha Kark, porque, como você mencionou, é de lá que o Irã exporta 90% do seu petróleo, principalmente para a China. Então, neste momento, uma força expedicionária de fuzileiros navais está viajando do Japão para o Oriente Médio e devemos esperar que eles cheguem talvez em cerca de uma semana. São cerca de 2.500 deles especializados em desembarque anfíbio. Então a ideia é que eles bombardearão a costa da Ilha Karg. E isso permitirá que os fuzileiros desembarquem e assegurem os depósitos de petróleo da Ilha Karg. E nesse ponto, Trump vai declarar vitória e tentar trazer os iranianos para a mesa de negociações, dizendo: ouçam, eu tenho a Ilha Karg e essa é sua tábua de salvação econômica. Então vamos fazer um acordo que permita que ambos salvem as aparências. E eu acho que esse é o plano, mas há muitos problemas com esse plano. O primeiro problema é que a Ilha Kark não é tão importante economicamente quanto as pessoas acreditam. Esse é o primeiro problema. Ou seja, mesmo que você consiga controlar a Ilha Karg, o Irã tem alternativas onde eles podem simplesmente embarcar a partir da costa. Esse é o problema número 1. O problema número 2 é que o Irã precisa de financiamento para essa guerra, e agora eles estão usando esse petróleo como financiamento, como garantia financeira.
Mas se os chineses e os russos acreditam que os americanos querem estrangular o Irã, então não é do interesse deles simplesmente ver o Irã destruído, eles vão fornecer financiamento de qualquer jeito. E veja, a realidade é que agora que o preço do petróleo ela está disparando, isso beneficia tremendamente a Rússia, certo? Então Putin pode pegar toda essa riqueza do petróleo e financiar o Irã nessa guerra, porque a Rússia é quem mais tem a perder se o Irã perder essa guerra. E ocorre uma mudança de regime. Esse é o segundo ponto. Você acha que a Rússia tem mais a perder do que a China? Acho que sim, acho que sim. E o motivo é que, se o Irã caísse, isso abriria o flanco sul da Rússia para os americanos, certo? Porque o Azerbaijão é um aliado israelense americano. E se o Irã caísse, então os americanos e israelenses poderiam realizar operações a partir do sul. Além disso, o Irã tem fornecido muito apoio à Rússia na guerra da Ucrânia. Então a Rússia está recebendo a maioria de seus drones do Irã. Então o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse que a Rússia vai proteger o Irã e a Rússia está mais interessada que o governo iraniano permaneça intacto. E houve reportagens de veículos de notícias americanos dizendo que a inteligência dos Estados Unidos acredita que a Rússia está fornecendo dados de alvos aos iranianos. Todos esses ataques de drones e mísseis balísticos recebem dados de inteligência e de alvos dos russos, que aliás foi o que a OTAN fez na Ucrânia, certo? Então, do ponto de vista russo, é uma retaliação. Então, os russos estão fortemente investidos na vitória dos iranianos nesta guerra. Os chineses são pragmáticos, eles realmente não se importam. Eles veem o Irã mais como um grande fornecedor de petróleo de que precisam, mas se precisarem mudar as rotas de abastecimento, eles podem fazer isso, certo? Então os russos estão fortemente envolvidos e por isso financiariam os iranianos, independentemente de o Irã não conseguir mais exportar petróleo. E outra questão é a seguinte: se você atacar a principal fonte econômica do Irã, eles passam a ter incentivo para atacar as refinarias de petróleo do CCG, certo? Porque não importa o quanto de dano econômico você possa causar ao Irã, eles podem causar muito mais ao CCG. Isso faria o preço do petróleo disparar. Os iranianos já afirmaram que querem que o barril chegue a $200. Atualmente está em cerca de $100. Então o que eles estão dizendo é que vamos travar uma guerra de atrito muito longa, que pode durar anos. Então eu não vejo qual seria o benefício estratégico de tomar a ilha de Karg. E o último problema, e esse é o mais importante, é que uma vez que você toma a ilha de Karg, você expõe os fuzileiros navais a ataques de drones e ataques de artilharia vindos da costa. O que significa que agora você precisa enviar mais fuzileiros navais para garantir a segurança da costa, certo? Você manda 2 ou 3 mil soldados para proteger a ilha de Karg facilmente, mas eles não conseguem defendê-la de drones iranianos. Assim, só resta tomar a costa ao redor da ilha de Karg. Você faz isso com dezenas de milhares de fuzileiros navais, mas aí você expõe esses fuzileiros a ataques vindos das montanhas Zagros, certo? Esses drones, esses mísseis das montanhas Zagros. Agora você precisa empregar 100 mil soldados para ir atrás dos instalações subterrâneas de mísseis do Irã. E foi exatamente isso que aconteceu no Vietnã. A grande ironia de tudo isso é que a força expedicionária dos fuzileiros navais que vai para o Irã é a mesma força que entrou no Vietnã e marcou o primeiro grande envolvimento terrestre dos americanos por volta de 1965. Eles entraram em Da Nang e protegeram a base da Força Aérea. No início eram cerca de 3.500 soldados e era para ser só isso. 5 anos depois, já eram 500 mil soldados americanos. Então, uma vez que você envia tropas terrestres, isso cria uma lógica, um impulso próprio. E aí você tem o aumento gradual da missão. E não é uma política de custos. Assim, acaba ocorrendo um recrutamento obrigatório nacional. Esse é um grande risco ao tomar a Ilha Karg agora. Ok, vamos continuar nesse caminho, pois acredito que você está absolutamente certo.
Acho que se Trump colocar tropas em solo iraniano, ele consegue passar impune ao tomar a ilha Karg, porque vai ser algo pequeno, vai parecer que, olha, estamos fazendo algo bem discreto, a gente pode tomar aquilo em alguns dias, já era, está sob nosso controle. Agora, ele vai declarar que isso é uma grande vitória pra gente. Controlamos 94%. Ele ganha um pouco de tempo. A maioria das pessoas não sabe o que você acabou de dizer, que é o Irã tem outras opções, então isso vai parecer, voltando ao Trump, tudo é questão de imagem, vai parecer uma vitória de imagem. O que me assusta é que acho que, como você disse, ele vai acabar sendo levado a colocar tropas em solo. Porque, primeiro, ele vai perceber que o povo americano não surtou tanto, né? O que é ótimo. Todos começamos a pensar que já temos tropas em solo. Não é tão absurdo pensar em só tentar terminar o trabalho rápido. Mas ao fazer isso, acho que a base dele implode. Acho que ele é uma derrota garantida nas eleições de meio de mandato. E eu acho que, dado a dinâmica política nos Estados Unidos, onde estamos tão hiperpolarizados, isso se torna existencial para ele no sentido de que ele vai para a prisão. Então, se ele perder as eleições de meio de mandato, ele sofre impeachment imediatamente. Ele, então, obviamente, perde o poder em 2028, né? O que precisa acontecer, não importa o que aconteça. Considerando que, neste momento, nossa Constituição deixa muito claro, nada de terceiro mandato para você, mas eu acho que nós faríamos isso. Quero dizer, veja, muitas coisas podem acontecer entre agora e as eleições de 2028. Imagino que, se Trump cair, os republicanos perdem o poder e os democratas assumem o governo. Eles já prometeram que vão atrás dele judicialmente, então eu tenho a sensação de que ele vai lutar como se isso fosse uma questão de sobrevivência. Então ele vai começar a tomar decisões que pareceriam irracionais para qualquer outra pessoa, mas que para ele vão parecer racionais. Porque ele precisa vencer, prefere prolongar e usar uma guerra para se manter no poder, entre outros motivos. Me diga se acha que algo dessa análise está errado ou se estou esquecendo algo. Mas o que você acha que acontece se ele tomar a decisão fatal de atacar a ilha Karg? Sim, não, eu concordo com a sua análise. Eu acho que grande parte do pensamento dele é como ele permanece no poder, porque nós sabemos exatamente o que vai acontecer se ele sair do cargo, os democratas vão assumir o poder e vão atrás dele e da família dele. Nós sabemos disso porque foi o que aconteceu em 2020, quando lembramos da operação em Mar-a-Lago. Lembramos de toda essa guerra judicial contra o Trump, lembramos que ele perdeu o processo e quase faliu. Ok, então você pode imaginar que vai ter muita gente querendo vingança pelo que Trump está fazendo em seu segundo mandato. Então Trump não pode se dar ao luxo de deixar o cargo. E o cálculo pessoal dele é: como eu permaneço no poder? Bem, permanecer no poder pelas urnas é muito arriscado. Mas se ele começar uma guerra, e essa guerra for inicialmente apoiada tanto pelos democratas quanto pelos republicanos, mas depois essa guerra começar a sair do controle aos poucos. E então há muita agitação pelos Estados Unidos. Nesse caso, ele é forçado a enviar a Guarda Nacional e restabelecer o recrutamento militar obrigatório para proteger os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então é possível que ele permaneça no poder enquanto essa guerra continuar. E sabemos disso por causa do que aconteceu com Zelensky na Ucrânia. E depois Netanyahu nesse caso? Sim, exatamente por causa da guerra na Ucrânia. Eles suspenderam a Constituição e suspenderam as eleições, e Zelensky ainda está no poder. E lembre-se, quando Zelensky visitou Trump na Casa Branca, Trump perguntou a Zelensky: Ei, você realmente pode fazer isso? E então Zelensky disse algo como: Você gosta disso, não é? Então eu acho que, infelizmente, isso está passando pela cabeça do Trump agora. Eu só quero dar um passo atrás, porque muita gente está dizendo: por que o Trump simplesmente não declara vitória e vai embora? O problema disso é que se o Trump saísse do Oriente Médio, basicamente o Império Americano desmoronaria. Vamos analisar pela teoria dos jogos o que ocorreria se Trump dissesse: Sabe de uma coisa, matei a liderança, destruí o programa nuclear e atrasei o programa de mísseis balísticos deles. Já conquistei tudo o que queria. Vou pra casa, tchau. O que aconteceu foi o seguinte: o Irã diria ao CCG: Ei, vocês destruíram nosso país, vocês têm que pagar indenizações e vocês não pagam as indenizações. Vamos continuar atacando vocês, destruindo sua infraestrutura de petróleo e não permitiremos que vocês usem o Estreito de Hormuz.
Agora, o CCG é obrigado a colocar sua fortuna em dólares em fundos soberanos. Antes esse dinheiro ia para os Estados Unidos, agora está indo para o Irã, para reconstruir sua economia, infraestrutura e suas forças armadas, certo? Mas aí os japoneses e os sul-coreanos ficam tipo, bem, a gente acabou de ver o que aconteceu, certo? Onde os americanos atacaram o Irã, e o Irã revidou e destruiu o CCG. E os americanos se recusaram a defender o CCG. Lembre-se, todo o objetivo desse acordo de $100 é que os americanos garantiriam a segurança do CCG. E quando essa guerra começou, o que sabemos que aconteceu é que os americanos abandonaram suas bases, trocaram de roupa para roupas civis e se mudaram para hotéis. Porque eles não conseguiram impedir os iranianos de lançar drones e mísseis balísticos sobre suas bases. Então, os sul-coreanos e os japoneses pensariam, ok, bem, não podemos confiar nos americanos. Então precisamos remilitarizar o mais rápido possível. Então vamos simplesmente não depender dos americanos e remilitarizar. Mas o que isso também significa é que eles param de comprar títulos do Tesouro dos Estados Unidos, certo? E assim, o dólar americano perde compradores do Oriente Médio e perde compradores do leste asiático e por isso o dólar pode potencialmente desabar em valor. E agora a América tem 40 trilhões de dólares em dívida, o que força uma crise econômica nos Estados Unidos, um grande reset, uma depressão financeira. Mas haverá tumultos nas ruas, e então você vai para a Europa. E os europeus ficam tipo, os americanos estão sofrendo com a depressão, e os americanos não conseguem defender seus aliados? Por que estamos lutando contra os russos de novo? Por que não chegamos logo a um acordo com os russos? Por que estamos enviando nossos homens para morrer na Ucrânia? Agora a Rússia domina a Europa, o Irã domina o Oriente Médio e os Estados Unidos estão, você sabe, implodindo no hemisfério ocidental. Essa é uma situação que o governo americano, que Trump iria tolerar? Eu não acho que seja, então realmente não há possibilidade de os Estados Unidos recuarem dessa guerra. Infelizmente, os Estados Unidos só podem intensificar o conflito. Sim, tem outra coisa que acho que está se perdendo em tudo isso, que é o Trump foi ao Oriente Médio e garantiu, sei lá, chame de 2 trilhões de dólares em promessas de investimento nos Estados Unidos que vão em grande parte para a infraestrutura de IA. E se ele não conseguir restabilizar o Oriente Médio e garantir que o CCG, os países não precisem gastar esse dinheiro com a própria defesa. Caso contrário, vão desviar todo esse dinheiro para defender seus países. Isso causa um choque, um possível colapso da bolha da IA ou o estouro da bolha da IA. E então, neste momento, o mercado de ações americano, como você sabe, nossa economia tem um formato grotesco de K. O que mantém os gastos agora é que poucos ricos no topo ainda compram muitas coisas. E isso cria essa ilusão de que a economia está indo mais ou menos bem. E isso, para se a IA implodir e a IA não precisa deixar de ser real, a IA é real. Mas se o dinheiro parar de entrar, eles não conseguem os investimentos em infraestrutura necessários para levar isso até o fim, para que as receitas acompanhem, porque ainda há uma diferença enorme. Estamos em uma situação em que o único suporte da economia dos Estados Unidos, some. Então é como tudo o que você acabou de dizer e ainda multiplicado, porque você tem uma segunda coisa esperando para acontecer. Se a primeira não acabar com o dólar, a segunda pode acabar com o que está sustentando a economia. Concordo totalmente. É uma situação grave. Certo, então, ao analisarmos isso, quando eu estava tentando criar um modelo mental para entender por que Trump estava pressionando para ir à guerra com o Irã, eu realmente fiquei confuso no começo porque entendi o ataque a Fordow. Eles vão conseguir armas nucleares e gritam morte à América, então decidimos explodir as instalações nucleares deles. Pronto, destruímos tudo. E então, de repente, ele começa a falar sobre, bem, estamos enviando todos esses navios para o Irã. E eu fiquei tipo, por quê? Eu não entendo o que está acontecendo. E aí você tem todas as revoltas e cada vez mais e mais navios, tipo, vamos ajudar eles. Tudo certo. Mas então a gente não fez nada no auge deles matarem mais de 30 mil civis. Aí eu fiquei pensando, o que a gente está fazendo? E aí ele começa a falar sobre armas nucleares de novo, e eu fico tipo, espera um segundo, eu pensei que a gente já tinha destruído a capacidade nuclear, então o que a gente está fazendo? Para tudo isso fazer sentido, eu pensei, espera aí,
Se você considerar a armadilha de Tucídides e entender que temos uma China em ascensão e uma América em declínio, então eu penso, tudo isso faz sentido se Venezuela e Irã forem um golpe duplo, para tentar impor quarentena ou causar o máximo dano econômico à China, impedindo acesso a petróleo barato. Isso foge do nosso alcance de sanções. Penso, ao menos isso faz sentido. Não estou dizendo que você deva fazer isso, só estou dizendo que consigo acompanhar sua linha de raciocínio. Você fala sobre a China, mas raramente menciona a armadilha de Tucídides. Considera esse conceito exagerado? Você acha que isso simplesmente não se aplica aqui? O que você pensa sobre isso? Será que esse foi o motivo pelo qual Trump realmente tomou essa decisão? Essa é uma ótima pergunta. Então vamos assumir que Trump é racional e que existe uma estratégia lógica por trás de toda essa movimentação no Oriente Médio. E a melhor explicação é que neste momento Trump está tentando negociar com a China, certo? Trump entende neste momento que o dólar americano é um esquema Ponzi, então precisa de mais consumidores para entrar nesse esquema. A China, apesar dos problemas, possui taxa de poupança familiar de 40%. Então existe esse mercado inexplorado na China que Trump quer acessar. Mas como você força a China a concordar em deixar os consumidores chineses comprarem dólares americanos? Bem, você faz isso estrangulando a economia chinesa, pois ela depende de exportações e, consequentemente, de importações como petróleo e alimentos. A China importa cerca de 1/3 de seus alimentos e 2/3 de seu petróleo. A China obtém grande parte de seus alimentos do hemisfério ocidental, provavelmente da América do Sul, certo? Então é por isso que vimos Donald Trump anunciar a doutrina Monroe, o corolário Trump para a doutrina Monroe, onde os americanos controlariam todo o hemisfério ocidental. Se a China quisesse negociar com o hemisfério ocidental, os Estados Unidos cobrariam um imposto ou pedágio. E estamos vendo isso acontecer na Venezuela, onde os chineses continuam comprando petróleo venezuelano, mas pagam um imposto ou algo assim para os americanos. Ok, então essa é a estratégia no hemisfério ocidental. E aí o Irã faz sentido, porque a China importa a maior parte do seu petróleo. Na verdade, do CCG, certo? Então, uma vez que você controla o Irã e controla o Estreito de Hormuz, você pode basicamente estrangular a China. E agora a China é forçada a comprar mais petróleo dos americanos, dos canadenses e dos mexicanos. E assim isso resolveria a grande crise financeira que os Estados Unidos estão enfrentando, basicamente salvaria o dólar americano. Então, de uma perspectiva racional, isso faz sentido, certo? Mas existem certos problemas com essa tese. Certo, o primeiro problema é que do ponto de vista econômico, é muito arriscado usar força militar para resolver uma questão econômica. Você não precisa realmente ir e ocupar a Venezuela ou atacar o Irã. Você pode negociar um grande acordo ou uma nova aliança comercial, que é mais como os BRICS, sabe, um modelo mais colaborativo. Certo, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, na minha opinião, essa armadilha de Tucídides é exagerada. Certo, então deixe-me explicar meu raciocínio. Eu acho que a China e os Estados Unidos são codependentes. O que quero dizer com isso é que nos anos 80, os Estados Unidos realmente transferiram sua manufatura para a China. O que a China fez e que as pessoas realmente não discutem é que a China terceirizou sua seleção e doutrinação de elite para os Estados Unidos. Ou seja, a elite chinesa foi educada em faculdades e universidades americanas. Então eles têm uma mentalidade muito americana. De muitas maneiras, a China foi colonizada. Desculpe, os Estados Unidos colonizaram a China e por isso a elite chinesa é muito pró-americana. Então você realmente não precisa estrangular a China. Você só precisa, fazer um acordo com a China, só precisa ser legal com a China. Porque os chineses estão desesperados por um acordo e há muitas maneiras de esse acordo beneficiar a própria China, certo? Então Trump falou sobre receber 600 mil estudantes chineses nos Estados Unidos. Trump falou sobre vender moeda digital para consumidores chineses, certo? Basicamente é só tokens lastreados por títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então, há muitos mecanismos que ele tem para resolver essa questão. Eu realmente acho que esse conflito entre Estados Unidos e China é exagerado. Principalmente porque a China não está interessada em ser uma potência hegemônica.
ela nem está interessada em controlar uma esfera de influência no Sudeste Asiático. A China está, antes de tudo, interessada em manter sua soberania nacional e criar rotas comerciais que beneficiem o povo chinês. E eu acho que os formuladores de políticas americanos entendem isso. E acredito que essa ameaça da China sempre foi exagerada, para justificar muitos gastos excessivos em Washington, D.C., certo? Então, um exemplo é a IA, onde os americanos dizem: precisamos gastar todo esse dinheiro em IA, porque se não fizermos isso, então os chineses farão. Então a China, essa é a ameaça imaginária há muitas décadas. E a última coisa que vou dizer é que as pessoas não percebem o nível de cooperação entre os chineses e os americanos nesse mundo. Então o exemplo clássico é, se você olhar para o que está acontecendo no Estreito de Hormuz, navios chineses conseguem passar, e os americanos não estão fazendo nada para impedi-los. Na verdade, um americano, Scott Bessent, o secretário do Tesouro, disse que permitimos isso para manter a estabilidade da ordem financeira global. E tanto os chineses quanto os americanos estão cooperando para manter a estabilidade da ordem financeira global, da economia global. Mas os russos e iranianos estão interessados em torpedear e destruir a economia global e criar um novo sistema econômico que os beneficie. Ok, então as pessoas não percebem isso. Em termos de puro interesse econômico, os Estados Unidos e a China são aliadas e estão contra Irã e Rússia. Se isso faz sentido... Faz todo sentido. É bem diferente do mapa mental que eu tenho do que está acontecendo e provavelmente do mapa mental de muitos americanos. O mais fascinante de conversar com você é que, para quem não conhece sua história, vou resumir rapidamente, me corrija se eu errar. Nascido na China, você emigrou para o Canadá quando tinha 6 anos, foi formado na Ivy League aqui nos Estados Unidos, mas você voltou logo após a faculdade para a China, onde mora atualmente. Estamos falando com você de Pequim, se entendi corretamente. Você é professor em uma escola particular e tudo que posta online está em inglês, então presumo que suas aulas também sejam em inglês. Isso torna a sua perspectiva muito interessante. Chinês de nascimento e nacionalidade, formado no Ocidente, educado, cresceu no Ocidente, sentindo-se bastante alienado, volta para a China, mas ainda é, de certa forma, alguém com uma mentalidade mais ocidental. Novamente, não quero colocar palavras na sua boca, mas é uma lente muito interessante para olhar esse problema. Então, primeiro, eu representei a história de forma precisa o suficiente? Não, foi muito justo e comum. Sim. Ok, perfeito. Então agora o meu mapa mental é que o que está acontecendo no mundo agora é realmente uma questão entre nós e a China. Vejo isso muito como você, então é curioso chegarmos a conclusões diferentes. Então eu acho que para as pessoas que não te conhecem, o que hoje em dia é um número cada vez menor de pessoas, mas você tem duas questões. Primeiro, que você está olhando para o mundo através da lente da teoria dos jogos, e segundo, que você está usando a história para nos dizer o que vamos ver no futuro. E então, quando você olha para trás na história, em 12 das últimas 16 vezes em que uma superpotência em ascensão colidiu com uma superpotência em declínio, exatamente como os Estados Unidos e a China, elas entraram em guerra. Então é como se, 75% das vezes isso termina em guerra. E então eu tenho observado muitos dos movimentos de Trump, que é alguém que vem batendo na tecla sobre a China há muito tempo, bem antes de ser uma figura política, e dizendo, certo, esse é um cara que está de olho na China há muito tempo, que, seja de forma intuitiva ou realmente intelectual, entende o declínio dos Estados Unidos, entende a ascensão da China e está tentando encontrar algum tipo de equilíbrio. Ele domina a arte da negociação, então concordo, está totalmente disposto a cooperar para fechar um acordo ou não. Eu não acho que Trump vá tomar qualquer atitude para interferir na esfera de influência da China. Mas você é a primeira pessoa que eu ouvi dizer que a China não quer uma esfera de influência. Tudo o que eles querem é ser soberanos. Esse é o primeiro ponto de dissonância que me intriga. Vou refletir sobre isso. Minha visão de mundo é: se você está errado em algo, corra para descobrir o que é. Talvez minha referência à armadilha de Tucídides não seja exata, mas vou ter dificuldade para aceitar isso. Não vou mentir. Então, por exemplo, ajude o público americano a entender.
Agora, uma parte de nós, certamente não acho que pensamos todos igual, mas uma parte de nós se vê em guerra com o Irã. A China agora tem todos esses navios e aviões ao redor de Taiwan. Todos nós olhamos para isso como uma escalada. As pessoas que pensam assim, e eu definitivamente sou uma delas, e pensamos, a China agora está vendo que tiramos o olho da bola. Eles sempre disseram que até 2027 querem reunificar Taiwan, o que seria um grande golpe para o nosso modo de vida moderno por causa da TSMC. E por isso parece que, levando isso em conta, e o Corredor de Ouro na América do Sul, e algumas das ações com a iniciativa Cinturão e Rota, só parece que a China está sendo mais estrategicamente agressiva do que você acha que é. Então, nos ajude a entender por que isso está errado. Tudo bem. Então, a armadilha de Tucídides foi cunhada por um historiador de Harvard chamado Graham Allison. E ele fez isso através da leitura de Tucídides, A Guerra do Peloponeso. Certo, então eu queria corrigir. O entendimento sobre a Guerra do Peloponeso. Certo, porque a guerra começou na formulação de Tucídides, porque Esparta era a potência hegemônica e Atenas era a potência em ascensão. E Tucídides estava errado, certo? Então, deixe-me explicar por quê. Esparta e Atenas, na verdade, não queriam nada uma com a outra. Esparta era uma potência agrícola e Atenas era uma potência naval. Então, os espartanos tinham uma economia de plantation, onde todo o seu sistema era baseado na exploração do trabalho escravo. Mas por causa disso, eles eram superados em número pelos escravos, em uma proporção de 10:1. Por isso, sempre temiam uma revolta dos escravos. E esse foi um problema constante ao longo da história, porque os espartanos eram notoriamente brutais, e por isso desenvolveram uma sociedade muito conservadora e isolada, sem interesse em assuntos internacionais. Os atenienses eram muito diferentes. Os atenienses eram uma potência comercial e por isso eram muito expansionistas e muito ambiciosos. Nós sabemos sobre os dois por causa das guerras persas, quando os persas invadiram o território grego, e os espartanos e os atenienses foram obrigados a se unir para repelir essa invasão. Mas depois que essa invasão foi repelida, os espartanos disseram: "Vamos voltar para casa, vamos ficar na nossa terra e não nos incomodem nunca mais." Então os atenienses criaram algo chamado Liga de Delos, certo? Que era uma aliança, muito parecida com a OTAN de hoje. Mas com o tempo, os atenienses começaram a abusar de seus aliados e transformá-los em vassalos. E então esses estados vassalos começaram a se rebelar contra os atenienses e foi isso que acabou levando à Guerra do Peloponeso. E então Esparta foi arrastada contra a vontade para essa guerra, e depois a Pérsia também. Então não é tão simples quanto Graham Allison e Tucídides estão fazendo parecer. E há paralelos com a nossa sociedade moderna, onde parece que China e os Estados Unidos estão em guerra. Eles estão em conflito porque são dois hegemones econômicos. Se você pensar bem, o verdadeiro problema é que os Estados Unidos estão tentando explorar seus aliados, certo? Então vamos voltar a 2 meses atrás, quando Trump estava dizendo: "Eu vou tomar a Groenlândia, vou tomar o Canadá, vou tomar todo o hemisfério ocidental. E vocês, europeus, precisam gastar mais com a OTAN. Precisam aumentar para 5%. E além disso, vou cobrar tarifas de vocês pelo comércio. Porque nós somos a América, somos indispensáveis. E vocês têm que acatar isso porque são vassalos, certo?" Então esse é realmente um conflito real acontecendo neste mundo, onde a América está tentando manter a ordem unipolar, e seus aliados veem que a América se tornou arrogante e está agindo de forma intimidadora. Então eles estão tentando se afastar de alguma forma. E no final das contas, se analisarmos apenas a guerra palestina, isso levará a um conflito aberto entre os aliados da América e a própria América, mais cedo ou mais tarde. E então talvez a China, a Rússia, sejam arrastadas para isso. Mas no final, a China e a Rússia não querem um conflito com a América. Então isso faz sentido para você? Quero dizer, é certamente plausível que ninguém queira uma guerra com outra grande potência. É algo tão destrutivo e pode durar tantos anos. Eu certamente entendo porque a Rússia está criando... Devido ao que ocorre na Ucrânia, eles não querem participar disso. Agora, eu já li bastante sobre Xi e como ele é meio que... Qual é a frase? A ambição cresce no Éden, certo? Eles tiveram
A China teve, eu não preciso te dizer, mas tanto sucesso incrível nos últimos 40 anos. Quero dizer, é realmente de tirar o fôlego. E isso deve deixar alguém com a sensação de que, tipo, nós podemos fazer ainda mais. Isso é muito interessante e agradeço por me deixar falar isso para alguém que realmente está vivendo isso. Então, nas minhas leituras sobre a China e sobre Xi especificamente, existe essa ideia do reino do meio. Uma grande parte do meu mapa mental sobre por que considero esse o exemplo perfeito da armadilha de Tucídides é que a China passou pelo século da humilhação. Isso gera o pensamento de nunca mais. Não aceitaremos mais isso, pensamos no futuro e vamos recuperar nosso poder, vocês conseguiram. E então, assim como Trump ataca a Venezuela e percebe, tipo, eu tenho um exército muito bom, eu posso realmente começar a fazer algumas coisas aqui. Olho para a China e penso, por que não reconhecem suas conquistas e percebem que precisam ser metódicos e cuidadosos? Com a crise imobiliária atual, talvez seja a hora de uma pausa. Mas nós sabemos jogar esse jogo, então vamos continuar. E assim, pela ótica ocidental, parece que Xi está consolidando o poder. Ele está fazendo uma limpeza nas Forças Armadas porque quer que todos estejam alinhados com sua visão de futuro, com o caminho que ele quer seguir. E parece alguém que pensa, ei, tudo isso está funcionando, eu tenho ambições, mas, por exemplo, veja o corredor do ouro, certo? Então, só para você saber, a China quer se livrar do dólar e está vendendo sua dívida. Isso é especulação baseada em observar seus movimentos. Mas os bancos na China, os bancos centrais, estão comprando muito ouro. Eles estão dizendo, ei pessoal, nós vamos lastrear nossa moeda. Eles são um pouco indecisos quanto a isso, mas estão comprando tanto ouro. E então, apelando ao mundo para usar o yuan como moeda de reserva. Você começa a juntar as peças e percebe, entendi o jogo. Estão falando até de armazenar ouro em outros países. E se eles conseguirem encontrar um parceiro que os apoie e diga, olha, nós garantimos que o ouro está aqui. Não é controlado pela China. Nós temos o ouro. Você pode. Os movimentos são tão inteligentes que eu não consigo deixar de projetar nisso que essa é uma pessoa que não vai parar agora. E é aí que eu esbarro nessa visão de olhar para a China como totalmente tranquila. Tipo, sim, eu não quero nenhum conflito. Eu entendo que eles não querem um conflito aberto. Eu consigo acreditar totalmente nisso. Mas eles têm uma grande agenda com Taiwan e já fizeram tantos movimentos inteligentes com aliados. Se eu fosse a China e estivesse vendo os Estados Unidos afastarem todos os seus aliados, enquanto eu venho cultivando os meus aliados, enquanto eles estão se prejudicando economicamente, e, ok, temos alguns problemas aqui, mas vamos voltar aos trilhos, somos muito mais disciplinados, 40% de poupança, tudo isso. Isso só reforça o modelo mental que eu tenho da China em ascensão, que não vai aceitar receber ordens dos Estados Unidos claramente disfuncionais. Acho que essa é uma ótima análise e acho que você está absolutamente certo nisso. A China tem sinalizado sua intenção de substituir a ordem financeira americana por um novo sistema baseado em ouro. E é por isso que está criando o Corredor de Ouro de Xangai. Acho que o que você disse faz sentido. Acho que a formulação de políticas chinesas busca criar o máximo de diversidade econômica global para se proteger dos americanos. A maneira como eu vejo o mundo é através da teoria dos jogos. E para mim, o que realmente importa é como as nações se comportaram no passado. Então, quando você fala sobre o Reino do Meio, o Reino do Meio, da perspectiva chinesa, significa exatamente isso. Nós não nos importamos com o resto do mundo. Nunca realmente nos importamos com o resto do mundo. Tudo o que nos importa é a estabilidade interna da China, porque historicamente, e isso é muito importante, a China tem sido pobre e corrupta. E por isso, rebeliões contra o governo são muito comuns. E por isso, todo o seu aparato estatal é estruturado para garantir que rebeliões locais não surjam. E, nos anos 80, houve uma solução para esse problema das rebeliões locais, quando basicamente o sistema comunista chegou a um acordo, onde nós vamos implementar reformas econômicas e vamos permitir que a elite se envolva em corrupção. Okay. E isso incentivou a elite a promover reformas econômicas e a se afastar do antigo modelo socialista de Mao Tse-tung. E nos anos 80, isso foi muito controverso. Mas por causa dos incentivos financeiros, a elite adere às reformas de mercado,
Mas aí você tem um enorme problema de corrupção. Além disso, para onde ia esse dinheiro? Eles participavam da corrupção e não guardavam o dinheiro na China porque não era seguro, já que era roubado do governo. Então esse dinheiro estava sendo transferido para o exterior, para os Estados Unidos, para o Canadá. E veja, quero dizer, nem vou entrar em detalhes, mas vou te dizer, a quantidade de capital que estava sendo transferida para o exterior era simplesmente enorme. Certo? Tanto que, na verdade, a economia chinesa agora está sofrendo com uma espiral deflacionária. Certo, mas não foi só o capital que foi para o exterior. Também foram os membros da elite que foram para o exterior. Certo? Os filhos, as famílias da elite, todos agora estão no exterior. E eu não quero entrar em detalhes, mas se eles estão no exterior, com quais interesses nacionais eles estão alinhados? Eles querem paz e harmonia entre a China e os Estados Unidos, porque veem a China como uma economia de plantação, onde podem continuar explorando a economia. E então pegar seus ganhos ilícitos e levá-los para o Ocidente para aproveitar um estilo de vida ocidental. Por décadas, esse era o modo como os negócios eram feitos na China, beneficiando muito a elite chinesa e as economias ocidentais. E então, quando o presidente Xi chegou ao poder, ele reconheceu que isso não é sustentável a longo prazo. Mais cedo ou mais tarde, nossa economia vai entrar em colapso e haverá rebeliões por toda parte. E então ele começou a reprimir a corrupção e passou a focar no rejuvenescimento nacional, na criação de uma identidade nacional. E do ponto de vista dele, a maneira de fazer isso é unificando-se com Taiwan e estabelecendo um sistema econômico independente baseado no yuan chinês em vez do dólar americano. Então, essa era a intenção dele, mas novamente, a realidade é que a China é um lugar muito corrupto e por isso a elite está se rebelando contra ele. E, nesses últimos 2 anos, e isso é informação pública, a maioria dos generais das Forças Armadas foi expurgada por questões de corrupção, entre outros motivos também. Ou seja, as Forças Armadas não têm vontade política para se envolver em um conflito externo em lugar nenhum. Então sim, eu entendo que existe a intenção do Estado, mas também existe a realidade cultural em que vivemos. Isso não faz sentido. Desculpe. Faz todo o sentido do mundo. É o tipo de coisa que explica sua ascensão meteórica absoluta. Essa é uma conversa muito útil. Sou muito grato. Ok, então essa é uma visão muito clara da China que é bem diferente, eu acho, do que a pessoa comum nos Estados Unidos enxergaria. Vou deixar isso de lado por enquanto, deixar meio que no fundo, enquanto voltamos ao Irã e olhamos para o que eu quero falar, que é... Temos duas coisas, a China com suas realidades e nós mesmos. O império age como outros impérios decadentes, se debate, age como valentão e se estende demais. Eles se metem em encrenca fazendo de tudo para manter os vestígios do império. Uma tese que você apresentou e que acho muito convincente é que a ordem mundial atual, a ordem pós-Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos como hegemon global monolítico, essas ordens mundiais acabaram. Elas já morreram, talvez você veja apenas seus últimos momentos. Mas uma nova ordem mundial está chegando e eu quero entender como será essa nova ordem mundial. E tendo o Irã como ponto central, como isso fica? Como isso vai se desenrolar? Até onde vamos chegar? E por que não há nenhuma possibilidade de preservar a ordem mundial atual? Primeiramente, toda a ordem econômica global atual é baseada na premissa do petróleo barato, certo? Porque o petróleo barato é a base de tudo. Do Estreito de Hormuz, você não tem apenas energia, você também tem fertilizante, que permite cultivar alimentos. Você também tem ácido sulfúrico, que é o que permite processar semicondutores. Então, petróleo barato, energia barata, é a base de toda a economia global. O Estreito de Hormuz não deve abrir amanhã e provavelmente seguirá fechado por anos. Ou seja, o mundo perde o acesso ao petróleo barato. Então precisamos pensar adiante e ver o que isso significa para o resto do mundo. Então eu diria que há 3 grandes tendências que devemos esperar nos próximos 4 a 5 anos e acho que essas tendências serão muito marcantes. Então a primeira grande tendência é a desindustrialização e a desurbanização. Ou seja,
não faz muito sentido ter milhões de pessoas vivendo em cidades fazendo trabalho digital. Por quê? Porque a economia é desequilibrada. É preciso pessoas tanto para cultivar alimentos quanto para a manufatura. Antes não havia preocupação, pois a economia globalizada permitia importar alimentos. Considere que, como americano de classe média, seu padrão de vida é basicamente superior ao de um imperador romano. Porque você podia, sabe, todo dia ir ao mercado e comer abacates, cerejas. Você pode comer comida de todo mundo sempre, repetidamente, graças ao acesso ao petróleo barato. Mas esses dias acabaram. E basicamente, as economias precisam se tornar economias muito mais equilibradas. Isso significa tirar pessoas das cidades, principalmente jovens, e levá-las de volta ao campo, para que cultivem alimentos e sejam autossuficientes. Essa será a primeira tendência. Número 2 é que, antes a globalização era como uma religião, era a fé da época. Agora que a globalização colapsa, por falta de sustentação dos Estados Unidos, as nações precisam se reafirmar. Então você tem o surgimento do nacionalismo, que permite a remilitarização para proteger suas fronteiras. Melhor, porque antes você podia simplesmente contar com o poder militar americano para proteção, mas agora você tem que se defender, certo? E você faz isso revitalizando o senso de orgulho nacional e identidade das pessoas. Então, o nacionalismo e a remilitarização são a segunda grande tendência. A terceira grande tendência é mercantilismo, certo? Basicamente, esferas econômicas autossuficientes ao redor do mundo. Isso vai se manifestar de formas variadas, podendo a Europa se tornar um bloco comercial próprio. Mas em outros lugares, talvez Israel, talvez Japão, criem suas próprias zonas econômicas através do poder militar. E então no hemisfério norte, eu acho que os Estados Unidos vão se sair bem. Porque realmente, quero dizer, os Estados Unidos são uma superpotência de qualquer forma. Então os Estados Unidos se retiram do resto do mundo, mas depois constroem um sistema econômico dentro do hemisfério ocidental. E aí tudo fica bem. Então estamos vendo uma ruptura ou fragmentação do mundo, e basicamente voltando aos anos 30... Isso é loucura, ok. Então quem serão os vencedores e quem serão os perdedores nisso? Certo. Então, basicamente, qualquer nação que conseguir abraçar essas tendências e transformar suas economias de uma dependência global para uma dependência muito mais nacional vai sobreviver. Ok. É por isso que eu acho que o Japão, na Ásia, está em uma posição melhor do que a China, porque a economia chinesa é muito voltada para a exportação. Ok. China, a economia chinesa depende de vender produtos baratos no mercado global, o que só é possível com petróleo barato e um mercado internacional ativo. Mas quando as nações começam a entrar em guerra e não podem mais comercializar, a China é forçada a se tornar muito mais isolada. Infelizmente, a economia chinesa é desequilibrada e depende totalmente das exportações. E, na verdade, não há demanda por parte dos consumidores, porque eles não têm capital, não têm nenhuma poupança para gastar dinheiro. Consumidores temem o futuro e não têm confiança. Então a China está em uma situação muito difícil porque a economia chinesa e os planejadores chineses não conseguem fazer a transição de uma economia global para uma economia muito mais regional. O Japão, por outro lado, tem um histórico e um registro de fazer transformações radicais quando a existência da sua nação está em jogo. Então você olha para o Japão e pensa: meu Deus, o Japão está ferrado, pois enfrenta uma crise de envelhecimento e depende de recursos externos sem petróleo próprio. E a economia japonesa está em uma espiral deflacionária há 20, 30 anos. Você acha que o Japão está completamente ferrado, mas quando toda a esperança parece perdida, os japoneses de alguma forma se unem e então transformam todo o seu sistema. E assim vai. Então vou dar alguns exemplos, como nos anos 1200 ou 1300, quando os mongóis estavam vindo invadir o Japão. E o Japão nessa época era, um sistema feudal. Eles não conseguiam se unir como povo. E nós resistimos à invasão mongol, não uma, mas 2 vezes. Ok, isso é muito impressionante. Depois eles vão para a restauração Meiji, certo? Que é em meados do século XIX, quando a China já tinha sido dividida pelas potências ocidentais.
E o Japão pensou, ok, precisamos nos industrializar agora. E eles fizeram isso em 20 anos, certo? Tanto que o Japão derrotou a Rússia na Guerra Russo-Japonesa. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a economia japonesa estava devastada. O que aconteceu depois? O povo japonês se uniu e, em 20 anos, eles se tornaram a principal potência manufatureira do mundo. Os japoneses são um povo especial. Nunca jamais aposte contra os japoneses. Então, mesmo que as coisas pareçam mais sombrias para os japoneses, eles são um povo incrivelmente resiliente e coeso. Então eu acho que eles são os mais propensos a fazer as transformações necessárias para sobreviver à nova ordem global. Outra coisa que eu vou dizer é a crise do envelhecimento, onde toda a economia industrial está sofrendo com a crise do envelhecimento, certo? Você tem pessoas vivendo até os 90, passando dos 100 anos e elas não estão trabalhando, apenas consumindo muitos recursos. E toda nação industrial vai sofrer com esse problema. Mas os japoneses são diferentes, ou seja, se a nação japonesa está sob pressão e há uma crise, e os idosos no Japão precisam fazer os sacrifícios necessários para que seus netos possam sobreviver. Eles farão isso e nenhuma outra nação no mundo fará isso. Ok, faça os baby boomers nos Estados Unidos fazerem sacrifícios pelos Estados Unidos. Quero dizer, você pode argumentar assim. Muitos dos problemas nos Estados Unidos vêm do fato de que os baby boomers são uma geração egoísta, materialista e egocêntrica que se recusa a abrir mão do poder. Certo? Quero dizer, olha só. Olha como o congresso deles é velho. Tem aquele cara, Chuck Grassley. Como é que ele tem tipo 94 anos ou algo assim? Ele ainda está lá, fazendo o quê? Tenho que admitir, é bem louco mesmo. Sim, o Japão é um caso único. Isso levanta a questão, então você está falando sobre o quê? As pessoas ficarão mais nacionalistas ao defender seus interesses e o Japão é um caso especial. Espere que se tornem uma potência regional pela capacidade de união. O Japão também está causando impacto aqui nos Estados Unidos, porque eles estão sendo tão xenofóbicos e simplesmente decidindo sim, não vamos mais aceitar imigrantes, o que é uma loucura. Eles possuem uma população envelhecida e enfrentam esse desafio demográfico, mas vão abrir mão de uma das formas mais fáceis de lidar com isso. Eu ouvi você dizer algumas coisas que, para os ouvidos ocidentais, são bastante marcantes, sobre a diversidade não ser algo útil neste momento. Me fale um pouco sobre isso. Qual é a tese aí? Certo? Então a ideia é que depois da Segunda Guerra Mundial, houve muita discussão sobre por que a Segunda Guerra aconteceu e o consenso foi que foi por causa do nacionalismo excessivo, certo? Essas nações, como o Japão e a Alemanha, tornaram-se fascistas. Portanto, é preciso reduzir o nacionalismo globalmente para alcançar paz eterna. Na época, ficou popular o conceito de sociedade aberta, com fronteiras abertas, multiculturalismo e diversidade. E eu vou celebrar isso como uma forma de criar laços comuns entre a humanidade. E por muito tempo, isso fez muito sentido. Me beneficiei disso, pois pude sair de uma vila pobre na China, ir para Toronto e ganhar bolsa integral em Yale. Fui claramente favorecido por esse sistema. Mas agora chegamos a um extremo onde ter qualquer senso de comunidade, querer pertencer a um grupo é considerado racista, retrógrado e provinciano. E eu acho que isso está simplesmente errado. Quero dizer, tenho acompanhado a disseminação de Day. Nos Estados Unidos, eu só acho que isso não faz sentido para mim. Valorizo a diversidade e o multiculturalismo, mas torná-lo sua religião oficial. E punir qualquer um que queira mais equilíbrio na sociedade, que queira proteger a identidade americana, acho que é, simplesmente errado. Acho que é fanatismo. E eu acho que se você abraçar demais o multiculturalismo, que é o que os europeus estão fazendo, isso vai acabar levando ao suicídio nacional. Ok. Então o exemplo é em 2014, você tem milhões desses refugiados do Oriente Médio fugindo da guerra e do terror criados pelos americanos, e eles estão indo para a Europa. E para ser bem sincero, os europeus não tinham capacidade para absorver esses milhões, dezenas de milhões de refugiados.
Mas Angela Merkel, a chanceler alemã, disse: "Nós conseguimos fazer isso, tudo bem. E tem sido um desastre para a Europa." Você fala sobre uma possível guerra civil na Europa em 5 a 10 anos. Veja o que ocorre na Grã-Bretanha e França, onde as populações estão sendo substituídas. E eu não estou dizendo que isso é. Eu não estou dizendo, sabe, que refugiados são ruins. O que estou dizendo é que as nações precisam proteger sua própria identidade e todo o seu sistema, pois é isso que dá significado e propósito à população local. Eu não entendo por que as pessoas podem imigrar para qualquer lugar. Isso é absurdo para mim, onde, sabe, eu sou do Canadá e há muitos canadenses que odeiam o governo liberal do Canadá porque eles são muito autoritários, e eu sou um deles, certo? Mas você simplesmente, não deveria poder fazer as malas e se mudar para Estados Unidos ou Dubai ou Singapura? Você deveria permanecer e lutar por sua comunidade, como sempre fizemos na história da humanidade. Se sempre tivéssemos essa opção assim, se estivéssemos infelizes, simplesmente nos mudássemos para outro lugar, nunca teríamos civilização humana. A civilização humana é a união de pessoas com um vínculo comum, com um senso comum de identidade, e então construir em cima disso. Então eu quero dizer, eu sinto que fomos longe demais e abraçamos... Quero dizer, uma expressão muito comum hoje em dia, muito popular, é empatia suicida, certo? Quando você se preocupa demais com o vizinho, mas deveria cuidar da sua própria casa. Sim, essa é uma ideia que está ganhando muita força aqui nos Estados Unidos, enquanto todos nós pensamos como exatamente lidamos com esse problema. A coisa que venho tentando convencer meu público é que valores importam. Então, muitas pessoas estão se confundindo com esse conceito como se fosse uma questão racial, mas não é uma questão racial. Quando você encontra alguém que, digamos, compartilha a sua religião, mas é de uma raça completamente diferente da sua, vocês se conectam mais por compartilharem a mesma religião do que se afastam porque a pessoa não se parece com você. E por algum motivo, especialmente aqui no Ocidente, nós repetimos essa história várias e várias vezes de que tudo se resume à cor da sua pele. Mas eu simplesmente me recuso a acreditar que essa é realmente a experiência que as pessoas estão tendo. Tudo se resume a você se conecta com alguém, enxergam o mundo igual, gostam da companhia um do outro, e se você for igual a mim, mas eu não suporto ficar perto de você, não sinto nenhuma afinidade de jeito nenhum. Então, isso é muito estranho para mim. Agora, falando nisso, enquanto você estava falando... Desculpa, pode continuar. Eu sinto vontade de entrar aqui. Esse é um ponto muito importante, onde DEI e multiculturalismo estão sendo usados para justificar a burocratização da sociedade, certo? Isso não é tão visível nos Estados Unidos, mas na Europa e no Canadá, fica claro como essas nações são essencialmente autoritárias, onde agora, se você disser qualquer coisa, a polícia pode bater na sua porta. Então você vai para a Inglaterra, onde se você faz parte dessas gangues de aliciamento sexual... Bem, a polícia não vai atrás de você. Mas se você falar desses grupos de exploração, eles aparecem na sua porta, certo? E então Franz Kafka escreve sobre isso em seu livro, O Processo, onde os burocratas não se preocupam com os criminosos porque isso dá muito trabalho. Então eles vão atrás dos cidadãos comuns, porque os cidadãos comuns são obedientes e isso permite que eles se sintam bem consigo mesmos e recebam seu salário. Então é isso que estamos vendo em todo o mundo ocidental, não nos Estados Unidos, mas no Canadá e na Europa, onde você tem o surgimento dessa superclasse burocrática que justifica sua existência através da sinalização de virtude, certo? Pisando nas pessoas que querem um senso de comunidade e identidade. Sim, não, foi bem colocado, e é impressionante que Kafka já escrevia sobre isso. Isso só mostra para você, assim como algumas coisas que Orwell fazia. Essas coisas já fazem parte da psique humana e por isso se repetem. Afinal, esses caras escreviam há 80 anos. Não é algo recente. E isso foi muito premonitório há muito tempo. Falando em previsões, parte do que te deixou tão famoso é que você fez essas previsões alguns anos atrás, que Trump seria eleito, isso foi antes da eleição de 2024, que iríamos entrar em guerra com o Irã e que perderíamos a guerra com o Irã. Agora, tem uma parte fundamental da sua tese que a gente ainda não abordou sobre o motivo de tudo isso acontecer. Nós mencionamos no começo e acho que devemos trazer para o centro agora, que é a questão da religião em tudo isso. Então, quando você fala sobre escatologia, que eu nunca tinha ouvido antes, então tive que pesquisar o que era.
Então, se puder, já que basicamente é religião, mas levada ao extremo, explique para as pessoas o que é escatologia, por que você usa essa palavra em vez de simplesmente dizer religião. E depois, por que você acha que nunca vamos entender o que está acontecendo agora se não entendermos isso? Certo? Então escatologia vem da palavra grega eschaton, que significa o fim. Então escatologia literalmente significa o estudo dos tempos finais. Mas o que realmente significa é o seu entendimento de como o mundo termina, ou de como os humanos podem se unir a Deus. E diferentes religiões têm diferentes escatologias, então é isso que significa a palavra escatologia. E como você mencionou, geralmente são os extremistas que abraçam a escatologia. Mas o problema da escatologia é que ela é muito poderosa. Porque como seres humanos, sempre existem 3 perguntas queimando dentro dos nossos corações. A primeira pergunta é: de onde viemos? A segunda pergunta é: o que estamos fazendo aqui? A terceira é: para onde vamos? A escatologia responde a todas essas perguntas, porque isso não satisfaz o coração humano. E é isso que galvaniza, energiza os extremistas religiosos à ação. Se você olhar para a escatologia, as pessoas mais apaixonadas agora nos Estados Unidos são chamadas de sionistas cristãos. Então os evangélicos representam cerca de 1/4 da população americana. E entre os evangélicos, há essas pessoas muito apaixonadas que são minoria, mas são sionistas cristãos. E o termo técnico para eles é dispensacionalistas pré-milenistas. Então o que eles acreditam é que o mundo é teológico, ou seja, que Deus tem um plano divino que ele expressou na Bíblia. Se você ler a Bíblia corretamente, saberá para onde o mundo caminha e como terminará. Então o que eles acreditam é que Deus tem um plano divino. Se você tem fé em Deus, o que você faz é acelerar esse plano, certo? Você não pode desafiar a vontade de Deus, mas pode acelerar o plano dele. Esses sionistas cristãos creem que Jesus só retornará após certas condições serem cumpridas. Então a primeira condição que precisa ser cumprida é que Israel precisa ser reconstituído como uma nação. Por quê? Porque os judeus são o povo escolhido de Deus. E Deus tem uma aliança com os judeus, que é a terra de Israel que Deus prometeu a Abraão, ancestral deles. Então essa é a primeira condição que precisa ser cumprida. A segunda condição que precisa ser cumprida é: os judeus precisam construir o templo de Salomão, o terceiro templo, e então a diáspora judaica tem que retornar a Israel. Todos eles têm que voltar. Não pode morar nos Estados Unidos, precisa voltar para Israel. E então tem que haver uma guerra de Gog e Magog. E então o anticristo vai surgir para liderar os judeus, para ameaçar os judeus, desculpe. Eu ia dizer, espere, deixa eu voltar, desculpe. Desculpe. Então é muito confuso porque essas escatologias têm detalhes diferentes. Mas então, quando o anticristo estiver mais ameaçando a existência de Israel, Jesus vai voltar para salvar os judeus. E quando ele voltar, os cristãos serão arrebatados para o céu. Então, se você é cristão, realmente acredita em Jesus, quando ele voltar, você vai direto para o céu. Mas se você não for cristão, então vai sofrer. Então Jesus entrará em algo chamado o milênio, 1000 anos de paz eterna, onde Jesus governa o mundo. E no final do milênio é o dia do julgamento, onde ele vai julgar se você é uma pessoa boa ou má. Esses sionistas cristãos acreditam que pessoas boas vivem para sempre, e pessoas más queimam eternamente no inferno. É uma versão bem simplificada, mas como você pode ver, é uma história muito convincente sobre o que você deveria estar fazendo, sobre como você pode acelerar a vinda do céu para a terra. E infelizmente, esses sionistas cristãos estão enraizados no próprio tecido da vida política americana. Então vou te dar um exemplo. Peter Hegseth é um sionista cristão. Ele tem essas tatuagens de cruzado no corpo. Ele já falou sobre reconstruir o terceiro templo, mas o problema é que o local onde querem construir o terceiro templo é onde está a Mesquita de Al-Aqsa. Então seria necessário destruir a Mesquita de Al-Aqsa primeiro para poder construir o terceiro templo. Então a Mesquita de Al-Aqsa é o terceiro local mais sagrado do mundo islâmico, só Meca e Medina são mais sagrados, e a Mesquita de Al-Aqsa é aparentemente onde Maomé ascendeu ao céu.
E por muito tempo, a mesquita de Al-Aqsa foi controlada pela Jordânia. E por isso apenas muçulmanos podem entrar na mesquita de Al-Aqsa. Mas o que tem acontecido nesses últimos dias é que os israelenses fecharam o acesso à mesquita de Al-Aqsa. E há rumores de que os israelenses podem fazer uma demolição controlada da mesquita de Al-Aqsa e colocar a culpa nos iranianos. Sim. E isso me parece uma péssima ideia, porque, primeiro, as pessoas vão imediatamente assumir que foram eles que fizeram, e segundo, isso vai unir o mundo muçulmano contra Israel de uma forma que nunca aconteceu antes. O que acha que acontecerá se destruírem a mesquita? Tudo isso foi planejado. E destruir a mesquita é muito importante, porque, como você mencionou, isso vai unir todo o mundo muçulmano contra os israelenses. E o segundo ponto, que é realmente importante, é que você verá um aumento do antissemitismo em todo o mundo, onde todos veem os israelenses como fanáticos loucos e os judeus como apoiadores dos israelenses, certo? Mas tudo isso faz parte do plano deles, porque lembre-se, para o plano deles funcionar, antes de tudo, todos os judeus precisam retornar a Jerusalém. E tem que haver uma guerra de Gog e Magog, onde o mundo inteiro se une e ataca Israel. Certo? Então essa mesquita de Al-Aqsa em conjunto alcança ambos os objetivos. E sim, quero dizer, eu sei que parece loucura, então vá em frente e faça algumas perguntas. Bem, então a grande questão é: quanta credibilidade você dá para que isso seja realmente um fator que impulsiona essas diferentes escatologias? E há mais para discutir, mas eu acho que, ao invés de detalhar cada uma das diferentes escatologias, só de entender essa ideia, você já tem... Os sionistas cristãos creem em algo que os leva a tomar decisões no âmbito do Estado-nação. Isso pode ter tido alguma influência em nós entrarmos na região, pode ter alguma influência em sermos ou não aliados de Israel. Depois você tem extremistas dentro de Israel que acreditam em coisas como a teoria da Grande Israel. E eles querem tomar mais terras e querem realmente irritar as pessoas. E eles querem essa guerra de Gog e Magog, o que é importante entender, porque existe uma teoria sobre quais estados-nação atuais são Gog e Magog, e ambos estão em jogo agora. Então, entender isso seria útil, e assim as pessoas pelo menos teriam a base necessária para entender para onde vamos a partir daqui. Mas entender se você acha que isso é um fator principal, se acha que é apenas uma teoria marginal, e o quanto disso você realmente acredita que tem validade preditiva. Quando faço modelagem preditiva, estou analisando diferentes teorias. E quando essas diferentes teorias convergem, consigo fazer uma previsão bastante precisa, certo? Existem 3 teorias principais que considero ao fazer previsões. A primeira é a teoria dos jogos, usada para analisar interesses de diferentes estados-nação, certo? Isso é teoria dos jogos, e eu analiso padrões históricos, que é como os impérios se comportam à medida que entram em declínio. Então eu analiso Roma, analiso o Império Britânico, analiso diferentes exemplos históricos de impérios em declínio. A terceira coisa é que eu analiso a escatologia. Eu analiso a religião. E o motivo pelo qual a escatologia é importante é que ela serve como um roteiro para as pessoas seguirem ao longo dos séculos e elas podem ir construindo lentamente em direção a esse roteiro. Então, quando faço essas 3 coisas, quando analiso a escatologia, quando analiso a teoria dos jogos e quando analiso os padrões históricos, sou forçado a concluir que eles eventualmente destruirão a mesquita de Al-Aqsa e forçarão a guerra de Gog e Magog. Ok, então, primeiro de tudo, o que vou fazer é explicar para você como, na mente deles, os eventos históricos deveriam se desenrolar, como esses eventos atuais deveriam acontecer. E então vou explicar para você a justificativa religiosa de por que isso deveria acontecer. Certo, então, na mente desses extremistas religiosos, e eles são judeus e cristãos, eles querem essa guerra no Oriente Médio para destruir tanto o Irã quanto os Estados Unidos. Basicamente, eles querem que os Estados Unidos enviem tropas terrestres para o Irã. Isso se torna outro Vietnã. É extremamente impopular nos Estados Unidos. A conscrição militar obrigatória em todo o país. Uma guerra civil nos Estados Unidos e agora os Estados Unidos são forçados a recuar do Oriente Médio. Isso é importante porque os Estados Unidos fazem parte dessa escatologia. Como acabar com o Império Americano?
provocando uma guerra civil nos Estados Unidos é o primeiro passo. O segundo passo é que uma vez que o Irã seja destruído, Israel consegue realizar o projeto da Grande Israel porque não há mais nenhuma oposição local contra Israel. Então lembre-se, até esse momento, as nações do CCG também estão destruídas, certo? Por causa dessa guerra. Então Israel agora consegue muito rapidamente realizar o projeto da Grande Israel e construir algo chamado Pax Judaica, que basicamente é um estado de vigilância por IA. E basicamente é o que eles fizeram em Gaza nesses últimos 10 anos e depois expandindo por todo o Oriente Médio. Então o que eles vão fazer é permitir que o capital transnacional entre e construa a infraestrutura de IA deles. E eles vão importar milhões de trabalhadores da Índia, China e Filipinas para trabalhar no sistema deles. A Pax Judaica será o principal bloco comercial do mundo. Porque se você é russo e quer acessar o mercado africano, você tem que passar pela Pax Judaica, a Grande Israel, simplesmente por causa de como as rotas comerciais são estabelecidas. E então a Grande Israel consegue exportar sua tecnologia de vigilância para o mundo todo e ajudar outras nações a desenvolverem suas próprias redes de vigilância. Mas então, por que Israel destruiu a mesquita de Al-Aqsa e construiu o Templo de Salomão, o terceiro templo? Isso galvaniza as populações muçulmanas a se rebelarem contra os governos, porque o governo é, na verdade, muito pró-Ocidente, certo? Então isso cria essa febre de jihad religiosa entre os extremistas muçulmanos. E assim você vê uma reorganização do mundo muçulmano, onde governos são derrubados, muito parecido com a Primavera Árabe. E agora o que vai acontecer é que o mundo muçulmano vai acabar se unificando contra e se juntando a uma aliança com a Rússia e o Irã. Então, até esse momento, o Irã terá se reconstruído, e aí a Rússia, o mundo ortodoxo vai formar uma aliança com o mundo islâmico e eles marcharão contra Israel. Isso é chamado de Guerra de Gog e Magog. Isso, obviamente, levará ao fim do mundo em que armas nucleares podem ser usadas. Então é assim que eles percebem o desenrolar dos eventos históricos. Isso faz sentido? Tudo está claro, há uma lógica interna. E a única coisa que estou tentando entender é que você tem três coisas. Elas têm mais ou menos o mesmo valor, ou você acha que uma é mais importante que as outras? Porque a parte da escatologia é onde, certamente, no meu mapa mental, sim, esses caras estão à margem, sim, eles conseguem agitar a própria base, mas em um mundo que é governado muito mais pela economia do que pela pureza ou entusiasmo religioso, não espero que isso seja o principal fator. Seria necessária uma sequência de eventos muito improvável para que pessoas suficientes acreditassem que eu estou realmente tentando, trazer Deus de volta. Parece que essa parte ela dá um toque especial para tudo isso. Mas como tem menor validade preditiva, estou curioso para saber se você acha que tem a mesma validade preditiva das outras duas coisas que explicou. Teoria dos jogos, precedentes históricos. Isso é como um terceiro fator com o mesmo peso ou é só para mencionar tudo mesmo, só para incluir? Então deixa eu tentar explicar isso devagar, porque na verdade é bem complicado. Primeiro precisamos perguntar, de onde vem essa escatologia? E o que eu acho é que sempre que você tem uma profecia, provavelmente é uma memória histórica perdida. Ou seja, a profecia que eles têm é algo que aconteceu historicamente no passado, mas a gente perdeu a memória disso. E se você olhar para a história e tentar reconstruí-la, essa profecia, essa escatologia, de onde isso viria? Eu acho que isso viria do surgimento do Islã. E isso aconteceu no século VII, certo? Então o que está acontecendo é que a Pérsia e Roma estão em guerra uma com a outra. Os romanos são chamados de Império Bizantino. Duas grandes potências, os persas e o Império Bizantino, em guerra entre si. E eles estão lutando por Jerusalém. Por que eles estão lutando por Jerusalém? Porque Jerusalém é um importante centro de comércio. Se você controla Jerusalém, você consegue controlar o Egito, e o Egito, historicamente, tem sido a principal nação agrícola do Oriente Médio.
E nessa época, os judeus estavam tentando muito se restabelecer em Jerusalém, porque eles tinham sido expulsos de Jerusalém pelos romanos. Então eles foram até os persas pedir ajuda e convenceram os persas a entrarem. E a princípio, isso deu certo, mas depois os bizantinos revidaram, retomaram Jerusalém e mataram muitos judeus. Então, sob ameaça, eles fugiram para o deserto da Arábia, e os judeus ficaram no deserto da Arábia por muito tempo. E então eles ungiram seu Messias, um homem chamado Maomé, e esse Maomé criou algo chamado Constituição de Medina, que é uma grande aliança entre os crentes. Então seus seguidores eram originalmente chamados de crentes. E então eles marcham contra tanto os persas quanto os bizantinos. E eles conseguiram rapidamente dominar tanto os persas quanto os bizantinos. Por quê? Porque nessa época, ambos os impérios estavam exaustos após anos e anos de guerra. E, na verdade, havia conflitos civis dentro de suas nações também. E por isso eles realmente não ofereceram muita resistência contra um exército organizado de fanáticos religiosos, certo? E assim eles conseguiram então estabelecer o califado. Tudo bem que foi essa grande aliança entre cristãos, judeus e muçulmanos. E nós perdemos essa memória porque aqueles que sucederam esse califado tinham interesse em discutir o fato de que estava acontecendo uma revolução, certo? Agora que são um império, querem debater a revolução. Então isso faz algum sentido para você até agora? Você está acompanhando? Faz sim, e eu estou lendo nas entrelinhas porque, na verdade, o que estou tentando estabelecer. Como tenho certeza de que você sabe, essa é a parte da sua tese. As pessoas vão criticar, dizer que é loucura, teoria da conspiração e exagero, mas só estou tentando. Acho que você considera isso uma parte bem importante da fórmula preditiva. E que, se você não entender que essa escatologia religiosa está realmente ligada a eventos históricos, ou seja, são eventos históricos ditos de forma alegórica religiosa, então você está realmente perdendo algo importante. Isso respondeu minha pergunta, pois acho que você acredita na validade preditiva e que as pessoas se perdem no aspecto religioso de tudo isso, ao invés de notar que isso só expressa como as coisas ocorreram historicamente. Sim, isso responde à minha pergunta, desde que tenha sido uma representação precisa do que você disse. Sim, claro. Então, algo para se ter em mente é que durante a maior parte da história da humanidade, nós preservamos a história, as lições da história, usando alegorias, certo? Usando histórias, porque não tínhamos escrita, você não anotava as coisas, você realmente contava histórias. E ao contar histórias, você precisava torná-las muito mais imaginativas, certo? Então eu acho que a escatologia, na verdade, são apenas memórias históricas perdidas de padrões que surgem ao longo do tempo. A razão pela qual essas religiões são tão poderosas é que elas têm acesso a milhares e milhares de anos. Milhares de anos de história humana, certo? Que elas condensam em padrões que depois transmitem para seus seguidores. Outra forma de dizer é que a teoria dos jogos, padrões históricos e escatologia se alinham, tornando-os muito poderosos juntos. Dr. Jung, este momento foi absolutamente incrível. Não tenho palavras para agradecer por ter dedicado seu tempo para isso. E também sua ascensão meteórica, na minha opinião, é extremamente justificada. Sua visão sobre isso é única, profunda e ampla, refletindo seu histórico e poesia, dando-lhe uma perspectiva diferente sobre o tema. Onde as pessoas podem te seguir online? Sim, existem duas formas de me acompanhar online. A principal é pelo meu canal no YouTube, Predictive History, e também tem um Substack que na verdade aprofunda e analisa eventos geopolíticos para te dar uma visão de como as coisas devem evoluir, e é o predictivehistorysubstack.com. Adorei, sensacional, cara. Mais uma vez, obrigado por dedicar seu tempo. E, pessoal de casa, se ainda não fizeram isso, não esqueçam de se inscrever e nos vemos na próxima. Meus amigos, se cuidem, sejam lendários. Paz. Se você gostou dessa conversa, confira este episódio para saber mais. Nunca houve um momento mais louco. Isso está absolutamente insano. A guerra com o Irã começou, acho que agora está em pleno andamento. Neste momento, acredito que muita gente está analisando o Irã de forma equivocada. Eles acabam sendo sugados para dentro disso.